Fala pessoal, beleza? Então nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o YL38, que é um circuitinho aqui baseado no LM393, e eu tenho um vídeo sobre isso que eu comento uma aplicação bem simples aí, o princípio de funcionamento desse LM393. Vou deixar aqui na descrição do vídeo e num card interativo que vai aparecer aqui em cima da tela. Então se você quer saber mais como é o princípio desse comparador, você pode ver lá no vídeo, tá? Além disso, também nós já vimos como funciona um sensor de chuva. Também vou deixar aqui na descrição do vídeo e no card interativo a explicação de como se dá a modificação aí dessa resistência elétrica de acordo com a quantidade de água que é exposta na superfície desse sensor, e nós vimos lá que a relação é inversa. Quanto maior a quantidade de água exposta na superfície desse sensor, menor será a resistência. Então eu vou falar um pouquinho aqui de como é feita a calibração, no caso para uma aplicação com sensor de chuva, desse YL38, que é esse componente aqui destacado em verde no canto superior esquerdo. Eu coloquei aqui o circuitinho do YL38 e a gente pode diferenciar, né, para entender aí melhor como é o funcionamento do circuito como um todo. A gente pode separar em partes, que fica melhor a nossa análise. Então se a gente observar aqui, nós temos um estágio de alimentação com um LED indicativo de que o circuito está energizado, né? Um capacitorzinho aqui para estabilizar essa tensão, da mesma forma que a gente pode observar esse capacitor aqui também. Então, o próximo elemento aqui que a gente pode observar é o próprio sensor de chuva, que está aqui sendo representado por uma resistência variável, com valor de resistência inversamente proporcional à quantidade de água nesse sensor, e a saída analógica, que pode ser conectada a um sistema microcontrolado através de uma porta ADC, um conversor analógico digital. Então vejam que a leitura analógica vai ser o valor dessa resistência, vejam que está conectado aqui nesse ponto, considerando um divisor de tensão. Então, se a gente observar aqui, tem mais 5 volts, temos uma resistência fixa de 10 kΩ e uma derivação para a saída analógica. Então a leitura dessa saída analógica vai depender justamente dessa resistência, que vai variar de acordo com a quantidade de chuva e consequentemente a tensão aqui nesse ponto. E a partir dessa variação dessa tensão aqui nesse ponto, a gente pode estabelecer um valor aí de leitura para esse sensor de chuva. E essa calibração pode ser realizada então via software, através do programa. A gente pode calibrar esse sensor considerando justamente aí essa variação nessa resistência. E por último, temos a configuração que já foi discutida no vídeo que eu falei sobre o LM393, mas que eu vou repetir aqui usando essa aplicação específica do sensor de chuva. Então, na realidade, o que aqui nós temos? Um trim-pot de 10 kΩ aqui, e esse trim-pot será utilizado para aumentarmos ou diminuirmos a sensibilidade dessa leitura realizada pelo sensor de chuva. Então, como essa resistência aqui é variável, essa tensão aqui também vai variar de acordo com a quantidade de água, né? E aí, podemos, através do ajuste desse potenciômetro, setar ou ajustar aqui uma tensão de threshold, uma tensão VT, que pode ser utilizada para comparação aqui com a leitura do sensor. Então, no caso, temos aqui duas tensões, a tensão de threshold e a tensão aqui, por exemplo, de referência, VREF. Se VT for maior que V de referência, temos a condição aqui com saída 0 volts, nível lógico baixo. Teremos 0 volts, esse LED de saída irá ser acionado, então ele vai ligar nessa condição. Tá? E vejam que essa saída está conectada realmente aqui na saída digital D0 do YL38. E essa saída digital também pode ser utilizada para interconexão com o microcontrolador ou até mesmo para um módulo relé ou qualquer outro tipo de dispositivo que reconheça uma variação aí de sinal de 0 a 5 volts, um sinal digital. Então, se VT é maior que R, teremos uma saída out igual a 0 volts, ou seja, D0 igual a 0 volts. Beleza? Agora veremos o exemplo contrário. Então, se VT for menor que VR, a saída out estará em 5 volts. Então, no caso, essa saída aqui vai subir de nível, vai para 5 volts. Tá? E teremos uma saída digital D0 igual a 5 volts. Esse LED, então, irá apagar. E como a gente pode fazer essa calibração? Vejam que se esse trimmer ele tiver ajustado para uma resistência próxima de 10 kΩ, significa que haverá uma queda de tensão bastante elevada devido a essa resistência, e pelo divisor de tensão, essa tensão VT também será elevada, se aproximando aí dos 5 volts. E nesse caso, para que VREF seja maior que VT, a resistência do sensor, R sensor,
deve ser bastante elevada, de tal modo que, devido a essa resistência elevada, essa tensão também de referência aqui devido ao divisor de tensão também será elevada, tá? E isso acontece quando o sensor estiver seco. Agora vejamos o caso contrário. Então eu posso regular esse trim e diminuir essa resistência vista pela entrada do amplificador operacional. Esse é o primeiro caso. No segundo caso, se essa resistência ela for muito pequena, o VT vai ser próximo aí de 0 volts e temos a relação aqui inversa. Então VT, para que VT seja maior que VR, essa resistência aqui do sensor deve ser bem pequena. Ou seja, quando o sensor realmente estiver muito molhada, tá? Para que ele faça essa detecção e mude de estado. Então o que a gente pode fazer também é colocarmos o potenciômetro na posição intermediária, que seria aqui a nossa terceira condição. E quando esse potenciômetro está na metade da sua escala de resistência, significa que a tensão irá se dividir igualmente. Então teremos como uma tensão de referência V de T igual a 2,5 volts. E aí verificamos com testes em campo se o sensor ele tem uma resposta muito intermitente com relação a essa escala. Se realmente está acontecendo transições muito abruptas aí nesse nível de tensão intermediária. Então a gente pode partir desse valor e ajustando esse potenciômetro de modo que eu consiga aumentar ou diminuir a sensibilidade de acordo com as condições de maior ou menor quantidade de água, beleza? Então é isso que eu queria mostrar para vocês, pessoal. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, deixa o joinha, comenta aqui o que vocês acharam dessa aplicação e dessa explicação de como é feito na prática a calibração de um sensor de chuva, de tal modo que a gente possa aumentar ou diminuir a sensibilidade desse sensor de acordo com as condições ambientais, tá? E isso considerando uma saída digital, tá? Lembrando que se a gente quiser ter uma maior precisão, o ideal é realmente a gente utilizar um sistema controlado, fazendo a leitura realmente do sinal analógico na porta A0, conforme foi dito aqui no vídeo. Mas se a gente quer fazer algum acionamento digital, a gente pode utilizar a porta D0 e aumentarmos ou diminuirmos essa sensibilidade de acordo com o ajuste do potenciômetro. Valeu, obrigado e até a próxima.